Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 541. Anzo e Danzo unem forças, as principais aldeias Shinobi avançam para a Terra da Chuva. No mundo Shinobi, além dos famosos Byakugan e Sharingan, existem alguns jutsu únicos e misteriosos, olhos especiais que aparecem ocasionalmente. A falta de interesse inicial de Danzo nesses jutsu incomuns decorreu do fato de que a maioria deles eram fenômenos individuais, incapazes de serem transmitidos como Byakugan ou Sharingan. Mas, enquanto ouvia os subordinados de Anzo descreverem os olhos em questão, Danzo ficou cada vez mais intrigado. Até que ele percebeu que aqueles não eram quaisquer olhos estranhos, eles correspondiam à descrição dos lendários olhos do sábio. Baki. A percepção fez o coração de Danzo pular 2 batidas pesadas, uma intensidade diferente de tudo que ele já havia sentido antes. Os olhos do sábio não seriam ainda mais atraentes que o Byakugan ou o Sharingan? Num instante, a ganância de Danzo se inflamou. Se ele pudesse extrair aqueles olhos e implantá-los em si mesmo, então, um brilho de avareza brilhou no olhar solitário de Danzo. Anzo imediatamente percebeu que havia algo errado com seu aliado. Danzo, deixe esses pensamentos mesquinhos de lado. Esses olhos não pertencem a você. E elas também não pertencem a você, Danzo respondeu friamente. A mão de Anzo agarrou o cabo de sua foice, enquanto Danzo instintivamente levantou a guarda, preparado para o ataque repentino de Anzo. Danzo conhecia bem a crueldade de Anzo, ele o perseguira por quilômetros, quase lhe tirando a vida. Se não fosse pelos seus leais subordinados se sacrificarem para ganhar tempo, Danzo já teria perecido há muito tempo. Sabendo da natureza perigosa de Anzo, Danzo estava sempre em alerta. Percebendo que não havia como esconder o segredo dos olhos do sábio de Anzo, e não querendo arriscar um confronto direto, Danzo falou lentamente. Anzo, você já deve ter adivinhado. Aqueles olhos estranhos são, sem dúvida, os lendários olhos do sábio. Mas você não está curioso para saber como um pirralho do clã Uzumaki os possuiu? Anzo não soltou sua foice. Danzo continuou. Se essa informação chegou até nós, é provável que espiões de outras vilas também a tenham descoberto. É seguro presumir que as 5 grandes vilas Shinobi já estejam cientes da existência dos olhos do sábio. Quando eles se interessarem, a Terra da Chuva, sem dúvida, se tornará um campo de batalha mais uma vez. Caramba! A expressão de Anzo escureceu enquanto ele xingava baixinho. Ele não precisava que Danzo explicasse as implicações. Ele já conseguia ver o que estava escrito na parede. Os olhos do sábio. Quem não se interessaria? Anzo os desejava. Danzo os desejava. E as 5 grandes vilas Shinobi certamente não mediriam esforços para conquistá-los. Precisamos unir forças e proteger a pessoa com os olhos do sábio antes que qualquer outra pessoa o faça. Ponderando os prós e os contras, Anzo decidiu chegar a um acordo e propor uma aliança temporária com Danzo. Juntos, eles capturariam Nagato. Então eles poderiam lidar com as outras aldeias. Se Anzo pudesse reivindicar o poder dos olhos do sábio, por que ele temeria as 5 grandes vilas Shinobi? Após um momento de silêncio, Danzo assentiu lentamente. Concordo. Somente trabalhando juntos eles poderiam ter esperança de assumir o controle dos olhos do sábio. Se eles se voltassem uns contra os outros agora, a chegada de outras aldeias praticamente eliminaria suas chances. Enquanto isso, Nagato retornou à base temporária da Akatsuki, confiante de que a informação havia se espalhado. Sensei, os membros da organização espalharam a mensagem. É provável que espiões de várias aldeias já a tenham captado. Bom, Takuya deu um tapinha no ombro de Nagato, tranquilizando-o. Agora posso confirmar que alguém mexeu no seu coração. Por enquanto não posso removê-lo, mas confie em mim, eu vou te manter em segurança. Retorne à base atual da Akatsuki por enquanto. Sim, Nagato não tinha dúvida sobre as palavras de Takuya. Se Takuya prometesse protegê-lo, ele acreditava que isso aconteceria. Nagato. Quando Nagato chegou à porta, Takuya gritou de repente. Quando isso acabar, você poderá perder esses olhos para sempre. Tentarei providenciar para que você tenha um par de olhos comuns. Implantar olhos comuns estava dentro das habilidades de Tsunade. Embora evitasse experimentos e pesquisas tabus, isso não significava que lhe faltasse experiência. Ela simplesmente optou por não trilhar esse caminho, ao contrário de Orochimaru, que parecia atraído por tudo que era proibido. Nagato parou por um instante. Seu rosto normalmente estoico se suavizou com um leve sorriso. Sensei, eu ficaria mais do que satisfeito com um par de olhos que fossem verdadeiramente meus. Ele afastou o cabelo, revelando seu Rinnegan. Esses olhos não passam de um pesadelo para mim. Eu nunca os quis para começo de conversa. Ele não estava mentindo. Na linha do tempo original, Nagato esperava usar o Rinnegan para proteger Yaiko, Konan e Akatsuki, realizando sonhos que eles compartilhavam. Mas agora Nagato ansiava por um par de olhos, mesmo que fossem comuns. Tudo o que ele queria era ver a luz, ver seus amigos e viver uma vida simples com eles. Era um desejo direto e honesto. Vai acontecer. Takuya riu baixinho e balançou a cabeça. Quando chegar a hora, vocês 3 poderão se estabelecer em Konoha, se ainda estiverem dispostos a me chamar de Sensei. Esse sempre foi o nosso sonho. Yaiko e Konan ficariam encantados. Nagato não conseguiu evitar sorrir. Era raro ele demonstrar tanta alegria, mas naquele momento ele não conseguiu se conter. Afinal, Takuya finalmente os aceitou não apenas como aliados, mas como família. Sensei, vou voltar agora. Acenando adeus, Nagato saiu confiante. Takuya notou que o garoto antes oprimido agora estava de pé, com os ombros para trás, pronto para começar um novo capítulo em sua vida. A mudança de comportamento de Nagato era um bom sinal. Ele finalmente havia começado a deixar o passado para trás e ansiava por um futuro mais brilhante. Yaiko e Nagato querem aceitação, mas Konan... Takuya suspirou sem saber como lidar com Konan. Os sentimentos dela por ele claramente iam além de uma mera relação professor-aluno. Era evidente que ela queria mais. Mais tarde, Takuya informou Tsunade.
Vamos divulgar algumas informações para Kirigakuri e Sunagakuri. Como são aliados públicos, compartilhar um pouco de informação parece razoável. Enquanto isso, quando Ai e sua equipe deixaram a Terra do Fogo e se aproximaram da Terra do Ferro, eles foram interrompidos por uma mensagem do terceiro Raikage. Pai. Quando o terceiro Raikage chegou, Ai o informou sobre tudo o que havia acontecido em Konoha. O Raikage ouviu atentamente. A informação de Konoha pode não ser totalmente precisa, mas tem valor suficiente para justificar o custo. O vínculo desse garoto com o Oito Caudas parece promissor. Comparado a outras vilas, Kumogakuri tratava melhor seus Jinchuriki, especialmente Killer Bee, o Jinchuriki do Oito Caudas. A delegação retornará à aldeia. O resto de vocês, sigam-me. O terceiro Raikage não perdeu tempo com palavras. Ordenou que os representantes diplomáticos retornassem enquanto a equipe de combate o acompanhava até a Terra da Chuva. No caminho, ele compartilhou informações recentemente coletadas. Há um grupo na Terra da Chuva chamado Akatsuki. Um dos 3 líderes possui os lendários Olhos do Sábio. Preciso investigar esse assunto pessoalmente. Os Olhos do Sábio? O que diabos estava acontecendo na Terra da Chuva? Até mesmo um poder mítico como esse surgiu ali. Um dos líderes da Akatsuki? Poderia ser o garoto ruivo que sempre mantinha o rosto escondido pelo cabelo? Capítulo 542. As 5 grandes vilas Shinobi se mobilizam. Uchiha Madara fica desconfiado. Enquanto estava em Konoha, embora não tivessem interagido muito, Yagura encontrou Yaiko e Konan diversas vezes, o que lhe permitiu descartá-los como potenciais portadores dos Olhos do Sábio. Isso deixou Nagato, o garoto ruivo que sempre mantinha os olhos escondidos atrás dos cabelos, como o candidato mais provável. Ao receber a informação, o terceiro Raikage correu para investigar pessoalmente. Se a informação fosse falsa, isso serviria apenas como uma breve excursão. Mas se fosse verdade, os Olhos do Sábio precisavam estar sob seu controle. Entre as 5 grandes vilas Shinobi, Kumogakuri tinha a abordagem mais agressiva à aquisição de poder. Mesmo que a vantagem fosse tênue, o terceiro Raikage não deixaria a oportunidade passar. Enquanto isso, Iwagakuri compartilhou um sentimento semelhante. Comparado à delegação de Kumogakuri, o retorno de Iwagakuri à ação foi mais rápido, com Kitsushi já informando Onoki. Pai e filho não perderam tempo, reuniram uma força substancial e seguiram em direção à Terra da Chuva. Sunagakuri e Kirigakuri também receberam a notícia, mas em vez de enviar equipes imediatamente para a Terra da Chuva, eles tentaram estabelecer contato com Konoha primeiro. Eles sabiam que a Akatsuki na Terra da Chuva tinha laços estreitos com Takuya. Talvez Konoha tivesse mais inteligência sobre o assunto do que eles. Sunagakuri ainda estava lidando com turbulência interna, e a situação de Kirigakuri era ainda pior. Além de estabilizar sua própria vila, Kirigakuri também teve que se concentrar em capturar bestas com cauda. A boa notícia era que o Três Caudas já havia sido capturado com sucesso, e a localização dos Seis Caudas havia sido identificada. O Seis Caudas estava escondido em uma caverna subterrânea em uma pequena ilha, um habitat que ele preferia. Kirigakuri isolou a ilha, esperando Yagura se recuperar antes de iniciar a captura. Seguindo o conselho de Takuya, Yagura decidiu selar o Três Caudas dentro de si, tornando-se com sucesso seu Jinchuriki. Graças às técnicas secretas únicas do clã de Yagura, ele estava mais bem equipado para suprimir o poder do Três Caudas. No entanto, o recente processo de selamento o deixou temporariamente enfraquecido. Ele precisava de tempo para se ajustar ao chakra do Três Caudas antes de recuperar sua força total. Jiraiya, Takuya sabe alguma coisa sobre os Olhos do Sábio ou segredos da Akatsuki? Como Konoha e Kirigakuri eram aliados declarados, Yagura não se preocupou em esconder suas intenções e questionou Jiraiya diretamente. Os Olhos do Sábio? Jiraiya coçou o cabelo bagunçado, confuso. Ajudar Kirigakuri a capturar bestas com cauda já havia sido exaustivo o suficiente, e ele não tinha conhecimento dos Olhos do Sábio. Jiraiya não sabe? Yagura achou isso estranho. Dada a posição de Jiraiya, informações tão importantes não deveriam ter sido ocultadas dele. Suprimindo suas dúvidas, Yagura explicou. Nosso esquadrão de assassinos operando na Terra da Chuva recebeu informações incomuns. Eles relataram que alguém na Akatsuki possui os lendários Olhos do Sábio. A informação supostamente veio de dentro da própria Akatsuki. Os Olhos do Sábio? A Akatsuki. O coração de Jiraiya disparou. Será que essa pessoa seria o salvador profetizado que ele tanto procurava? Jiraiya nunca parou de procurar pela criança da profecia. Se não fosse pelas ordens severas de Tsunade, ele não teria se dado ao trabalho de ajudar Kirigakuri com seus problemas com as bestas com cauda? Ele estaria viajando o mundo em busca do salvador. Isso, não tenho certeza. Takuya nunca me mencionou nada parecido. Vou investigar. Ao ouvir sobre os Olhos do Sábio, Jiraiya não conseguia ficar parado. Ele mordeu o polegar, formou selos de mão e invocou um pequeno sapo. Por favor, transmita uma mensagem ao Fukazaku-sama. Avise-o que os Olhos do Sábio apareceram na Terra da Chuva, e que o indivíduo pode muito bem ser o salvador profetizado. Peça também que ele verifique com Minato qualquer informação sobre a Akatsuki, especialmente sobre os Olhos do Sábio. Costelinha. O pequeno sapo de baixa patente coachou em reconhecimento antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça para entregar a mensagem ao Monte Miwoku, o Salvador. Jiraiya estava procurando pelo Salvador todo esse tempo? Yagura ponderou silenciosamente a revelação, mas se absteve de perguntar mais. Jiraiya já havia demonstrado considerável respeito por ele ao compartilhar essa informação abertamente. Insistir mais poderia levar a mal-entendidos. Pouco tempo depois, Jiraiya recebeu uma resposta e realizou outro jutsu de invocação. O sapo recém-invocado cuspiu um pergaminho antes de desaparecer novamente.
O Monte Myoku não pôde fornecer uma resposta imediata sobre o Salvador, pois o grande sapo sábio ainda estava dormindo e precisaria ser consultado ao acordar. Entretanto, a resposta de Minato veio rapidamente. Os lábios de Yagura se contraíram enquanto ele observava Jiraiya desenrolar o pergaminho. O método de transmissão de informações de Konoha era realmente impressionante. Não só era conveniente, como também incrivelmente rápido. Infelizmente, tais técnicas não puderam ser replicadas. Os 3 grandes clãs de invocação, as cobras, os sapos e as lesmas, ainda não haviam firmado contrato com ninguém fora de Konoha. Mesmo que Yagura estivesse com inveja, não tinha sentido. Depois de ler o pergaminho, Jiraiya suspirou profundamente. A informação é verdadeira. Minato está atualmente em uma missão na Terra da Chuva, e aquele com os olhos do sábio é um garoto ruivo chamado Nagato da Akatsuki. Cabelo ruivo, linhagem Uzumaki? Yagura ficou momentaneamente atordoado. Ele já tinha visto Nagato em Konoha antes, mas não prestara muita atenção. Quem imaginaria que o garoto, cujo rosto estava obscurecido pelo cabelo, escondia os lendários olhos do sábio? Preciso ver isso com meus próprios olhos. A presença dos olhos do sábio na Terra da Chuva, somada aos rumores disseminados, sem dúvida atrairia inúmeros oportunistas. Jiraiya não podia mais ficar de braços cruzados. Ele precisava investigar. Nesse caso, nós mesmos cuidaremos da captura dos 6 caudas, mas ainda precisaremos da assistência da equipe de selamento de Konoha. Yagura não tentou impedir Jiraiya. Se ele quisesse ir embora, que assim fosse, contanto que a equipe de selamento permanecesse. Bem. Coçando a cabeça desajeitadamente, Jiraiya se desculpou. Vou ter que incomodar o Mizukage para cuidar deles. Assim que a tarefa estiver concluída, eles poderão retornar para Konoha. Claro. Yagura assentiu com um sorriso educado, despedindo-se de Jiraiya. Depois que Jiraiya foi embora, o sorriso de Yagura desapareceu. Ele se sentia insatisfeito com o quanto Jiraiya havia escondido, mas sabia que não tinha autoridade para confrontá-lo. Os olhos do sábio, hein? Parece que vou precisar fazer uma viagem eu mesmo. Rapidamente a atenção das 5 grandes vilas Shinobi se concentrou na Terra da Chuva. Além de Konoha, as outras vilas enviaram equipes para investigar o caso. Enquanto isso, Zetsu Branco, que estava monitorando Nagato, imediatamente retornou para relatar tudo ao Uchiha Madara. Madara achou a situação desconcertante. Por que Nagato revelaria de repente o Rinnegan depois de escondê-lo tão cuidadosamente por tanto tempo? No passado, Nagato sempre evitou usar o Rinnegan, a menos que fosse absolutamente necessário, tanto para minimizar o esforço quanto porque temia os próprios olhos. Mas agora, tudo estava exposto. As 5 grandes vilas Shinobi já começaram a concentrar sua atenção no Rinnegan. Em um esconderijo subterrâneo, o Uchiha Obito, que estava mantido em cativeiro há algum tempo, estava treinando intensivamente. Comparado a quando ele foi capturado pela primeira vez, sua força aumentou significativamente, e ele despertou seu Sharingan. Capítulo 543, Takuya. Vamos fazer uma visita ao ninja desonesto Danzo. Quanto ao lamentável Orochimaru que havia se entregado à porta deles, ele ainda estava sob o controle de Uchiha Madara, parado ao lado como um fantoche sem vida. Ele deveria iniciar o plano Tsukuyomi infinito cedo? Uchiha Madara franziu a testa pensativo. Ele ainda não estava pronto, mas com o Rinnegan agora exposto, todas as 5 grandes vilas Shinobi estavam de olho na Terra da Chuva e em Nagato. Esta foi, sem dúvida, uma má notícia. Se o Rinnegan caísse nas mãos das 5 grandes vilas Shinobi, recuperá-lo não seria uma tarefa simples. Madara, contando com a estátua de Gedo para prolongar sua vida, mal conseguia controlar um único Orochimaru. Enfrentar as 5 grandes aldeias, no entanto, era claramente impossível, a menos que alguém tenha usado o Rin Tensei Jutsu para reanimá-lo e restaurá-lo ao seu auge. Lorde Madara, receio que precisemos recuperar o Rinnegan antes do previsto. Se ele cair nas mãos das 5 grandes aldeias, o plano Tsukuyomi infinito estará em risco. Entre os envolvidos, ninguém estava mais ansioso que Zetsu Negro, embora não demonstrasse. Em vez disso, continuou a desempenhar o papel de subordinado, pensando da perspectiva de Madara. Recuperar o Rinnegan antes do previsto tornaria Nagato inútil como peão. Isso está ficando cada vez mais interessante. De repente, Madara caiu na gargalhada, deixando Zetsu Negro perplexo. Ele não conseguia entender por que Madara estava tão entretido, não era hora para risos. Se algo acontecesse com Nagato, seria um desastre. Vá, traga o Rinnegan de volta. Quanto ao Nagato, esqueça. Capture a garota com quem ele se importa. Tirar o Rinnegan de Nagato significaria que o garoto não teria mais valor. Madara inicialmente considerou continuar a usá-lo como um peão, mas logo descartou a ideia. Uma ferramenta sem valor não valia a pena ser considerada 2 vezes. Zetsu Negro hesitou antes de responder. Lorde Madara, parece que Konoha percebeu que Obito foi capturado. Pelo que observei, desde que Tsunade se tornou a 4ª Hokage, Kakashi e Rin Nohara desapareceram. Sabendo muito bem que Madara era um homem implacável que sacrificaria qualquer um, Takuya naturalmente tomou precauções para proteger seus discípulos, que agora viviam em paz. Tsunade enviou Kakashi e Rin para a floresta Shikotsu para treinamento secreto. Madara jamais imaginaria tal atitude de Takuya e Tsunade. Ficar parado enquanto o inimigo tramava estava fora de questão. Usar Kakashi e Rin como sacrifícios para corromper completamente Obito? Sonhe. Madara. Outro revés frustrante. Disfarcem-se e tragam essa cobra. Ela fará o trabalho sujo. Nagato era o peão declarado, enquanto Obito permanecia o dissimulado. Com Nagato pouco confiável, Madara não teve escolha a não ser recorrer a Obito. Quanto ao plano da besta com cauda, Madara não se importava mais. Seu único foco era alcançar um renascimento perfeito.
Usar Zetsu branco para se passar por alguém com quem Obito se importava era uma tarefa fácil. Tanto Madara quanto Zetsu negro já se preparavam para tais contingências há muito tempo, embora não esperassem usá-las tão cedo. Mudanças recentes no mundo Shinobi estavam acontecendo em um ritmo alarmante, destruindo seus planos cuidadosamente traçados. Era como se alguém os estivesse forçando deliberadamente. O lamentável Orochimaru agora não passava de uma ferramenta, seguindo obedientemente Zetsu negro até a Terra da Chuva. Um por um, os Shinobi das vilas da nuvem, pedra, névoa e areia chegaram à Terra da Chuva, investigando secretamente. Quando se tratava de informações sobre Nagato, apenas as vilas da névoa e da areia, com o apoio de Konoha, tinham uma compreensão mais clara. Danzo estava realmente escondido na Terra da Chuva. Minato, que estava monitorando a situação secretamente, retornou imediatamente à base subterrânea. Danzo uniu forças com a Vila da Chuva? Sim, Minato assentiu. Ele está acompanhado por vários shinobi da Vila da Chuva. Eu instruí a Anbu a manter distância e segui-lo discretamente, mas há uma chance de perdê-lo. Danzo conhecia os métodos da Anbu muito bem, tornando arriscado confiar apenas neles. O plano de Minato era agir imediatamente, sem dar ao velho conspirador nenhuma chance de escapar. Uma vez alertado, Danzo poderia desaparecer, tornando quase impossível encontrá-lo novamente. Eu sabia que aquela raposa velha não ficaria escondida por muito tempo. Se juntar ao Anzo, ele definitivamente não está tramando nada. Takuya conhecia bem os métodos de Danzo. Ao contrário de Orochimaru, que poderia abandonar suas pesquisas anteriores, Danzo persistiria. Sem os recursos de Konoha e o apoio de Orochimaru, no entanto, Danzo não tinha recursos e mão de obra para continuar seu trabalho, forçando-o a buscar aliados externos. Anzo era o candidato perfeito, ambicioso, poderoso e disposto a correr riscos. Na Terra da Chuva, onde pesquisas proibidas e antiéticas não eram tabu, Danzo podia conduzir seus experimentos sem interferência. A abundância de shinobi desonestos e errantes, bem como de moradores de rua, fornecia amplas cobaias para experimentos. Era provável que Danzo já estivesse de olho em Nagato. Refletindo sobre os eventos da Terceira Guerra Ninja, quando Danzo e Anzo conspiraram para armar uma armadilha para Akatsuki, Takuya tinha certeza de que a situação não era tão simples quanto parecia. Anzo não tinha astúcia para tais esquemas, isso era Danzo por inteiro. Danzo provavelmente usaria Anzo para atacar a Akatsuki, rastrear os movimentos de Nagato e armar uma armadilha. Infelizmente para Danzo, sem reféns como Yaiko e Konan, sua influência sobre Nagato era inexistente. Nagato pode se sacrificar pelos outros, mas apenas por Konan e Yaiko. Aquela velha raposa definitivamente está atrás de Nagato. Com uma risada, Takuya se levantou e se espreguiçou, o estalar de seus braços e pescoço ecoando pela sala. Tirando o lenço que cobria o rosto, ele revelou os olhos. Sua visão recuperou? Minato olhou surpreso para os olhos de Takuya. Mais ou menos. Esse período de recuperação tinha sido frustrante. Embora as habilidades sensoriais excepcionais de Takuya lhe permitissem viver e lutar sem depender da visão, ela não conseguia substituir completamente seus olhos. Ele estava ficando impaciente com a venda. Arrume suas coisas. Vamos visitar o estimado Lord Danzo. Sim, Sr. Takuya. Os Anbu, ignorando o tom sarcástico de Takuya, concentrarão-se em suas ordens. Eram meros peões em um jogo muito acima do seu nível, e com Danzo agora taxado de traidor, sua única tarefa era obedecer. A propósito, disse Minato de repente, o Jiraiya-sensei me perguntou sobre o Nagato. Contei tudo a ele e ele decidiu vir para a Terra da Chuva. Considerando o horário, ele já deveria ter chegado. Deixe-o em paz. Jiraiya não estava ali em missão, mas em busca do suposto salvador. Infelizmente, seu salvador era mais como uma bomba-relógio. Se ele queria procurar, que assim fosse. Por enquanto, a prioridade era eliminar Danzo e complicar ainda mais a situação. Atrair a atenção das 5 grandes vilas shinobi para a Terra da Chuva forçaria Uchiha Madara a se expor. Capítulo 544. Dominando a rota e cortando-os. Com a chegada do shinobi das grandes vilas, a situação na Terra da Chuva se tornava cada vez mais caótica. Takuya precisava lidar com o problemático Danzo antes que as coisas saíssem do controle. Danzo jamais poderia imaginar que Takuya já havia enviado pessoas para vigiar a Vila da Chuva, esperando que ele se revelasse. Após formar uma aliança com Anzo, Danzo liderou as forças da Vila da Chuva para capturar membros-chave da Akatsuki, com a intenção de usá-los para ameaçar Nagato. Danzo era especialista nesse tipo de plano. Com exceção de Nagato, Yaiko e Konan, a força da maioria dos membros da Akatsuki era medíocre. Capturá-los nem exigiu a intervenção de Anzo. Danzo assumiu a tarefa. A missão correu bem. Vários membros da Akatsuki foram rapidamente capturados. Sob tortura brutal, alguns deles se renderam e revelaram o esconderijo de Nagato. Após obter informações de que Nagato estava escondido em uma base secreta, Danzo ficou bastante satisfeito com seu plano. Seu próximo passo foi capturar o máximo possível de membros-chave da Akatsuki para coagir Nagato à submissão. Sob a liderança de Danzo, eles logo localizaram o esconderijo de Nagato. Os shinobi da Vila da Chuva começaram a encarar Danzo com uma mistura de respeito e medo. Enquanto isso, Takuya e Minato, junto com outro esquadrão da Anbu, se reagruparam com o time que estava rastreando Danzo. Lord Takuya, o ninja rebelde Danzo capturou vários membros da Akatsuki com a ajuda da Vila da Chuva. Eles estão se preparando para retornar à Vila da Chuva. Coagir Nagato era uma tarefa perigosa demais para Danzo lidar pessoalmente. Ele precisava que Anzo assumisse a liderança. Ninguém podia ter certeza da verdadeira força de Nagato antes que ele se entregasse totalmente.
Se Nagato se revelasse um tigre de papel, seria administrável. Mas se ele enlouquecesse, Danzo estaria em sérios apuros. Mesmo com sua ambição e desejo de reivindicar o Rinnegan, Danzo não era tolo o suficiente para arriscar a vida de forma imprudente. Ele precisava de Anzo como escudo, assim como na linha do tempo original, quando ele coagiu Akatsuki. Se o plano desse certo, ótimo. Caso contrário, Anzo assumiria a responsabilidade, e Danzo poderia recuar em segurança. Entendido. Aguarde novas ordens, instruiu Takuya. Sove, é a sua vez. Tarefas como vigilância eram mais bem-vindas para especialistas. As capacidades de Sove nesse aspecto eram incomparáveis, suas habilidades excepcionais de disfarce e capacidades sensoriais incomparáveis o tornavam a escolha perfeita. Ao receber a ordem de seu mestre, Sove desapareceu num piscar de olhos, sem deixar rastros. Os Zambu trocaram olhares, atônitos. Eles estavam cientes da força de Sove, mas sua velocidade e furtividade estavam além do que imaginavam. Encontrando abrigo em uma caverna próxima para escapar da chuva, Takuya esperou pacientemente. Assim que Sove determinasse a rota de Danzo de volta à Vila da Chuva, Takuya e sua equipe poderiam emboscá-lo sem perder tempo correndo em círculos. A propósito, Takuya lembrou-se de repente de algo, virando-se para Minato. Como está seu progresso no aprendizado do modo sábio no Monte Myoboku? Minato, apesar de sua atitude radiante, era bastante astuto. Embora frequentemente alegasse falta de talento, a verdade era exatamente o oposto. Um sorriso caloroso podia facilmente esconder um coração astuto. Minato dominou tudo rapidamente. Na linha do tempo original, ele dominava o modo sábio e o modo de chakra da Nove Caudas com facilidade, habilidades com as quais outros nem sequer sonhariam. No entanto, antes de revelar suas habilidades, ele sempre se fazia de bobo, coçando a cabeça e sorrindo timidamente. Ah, eu ainda não comecei, respondeu Minato com um sorriso forçado. Fukasaku disse que minhas habilidades ainda estão melhorando rapidamente, então eu não deveria me precipitar no treinamento do modo sábio até atingir um platô. E aprender o modo sábio é difícil e perigoso, acrescentou Minato fingindo hesitar. Estou com medo de não conseguir. Tique. Como se eu fosse acreditar nisso. Takuya revirou os olhos. Ele não acreditou em nada daquilo. Exibido, murmurou Takuya. Aprender o modo sábio no Monte Myoboku pode ser perigoso, mas pelo menos você tem a oportunidade. Veja o Navaki, ele nem ousa entrar na caverna Ryushi, quanto mais considerar o modo sábio. Pelo menos Minato teve a chance. Navaki estava em uma situação muito pior. Ele não podia entrar na caverna Ryushi, e na floresta Shikotsu. Bem, a lesma gigante não demonstrara a intenção de lhe ensinar o modo sábio, mesmo sendo o irmão mais novo de Tsunade. Quanto ao motivo, simplesmente porque Navaki não era adequado para aquilo. Que desculpa esfarrapada. Minato riu sem jeito, coçando a cabeça. Sua risada logo se tornou travessa. Falando no Navaki, ele anda muito deprimido ultimamente. A paixonite dele não foi a lugar nenhum, e suas palavras da última vez o atingiram em cheio. Takuya tossiu e voltou a olhar para o céu sombrio, tentando soar íntegro. Isso foi para o bem dele. Sério? Minato pescou inocentemente. Takuya suspirou. Tudo bem. O garoto é um pouco tagarela, mas é melhor terminar logo. Se a outra parte não estiver disposta a se casar com alguém de fora do clã, o que você pode fazer? Mesmo que Tsunade interviesse, não faria muita diferença. Não é algo que se possa forçar. Ele terá que aceitar o destino de ser vítima de um casamento arranjado. Chega de falar dele. E você? Continua escondendo coisas? Quando vai confessar e apresentá-la para nós? Pego de surpresa, Minato corou. Quando se tratava de romance, ele era surpreendentemente tímido. Ainda é muito cedo para isso. Talvez daqui a alguns anos. Até lá, você provavelmente aparecerá com crianças a tiracolo, pensou Takuya, balançando a cabeça. Onde está Pakura? Takuya perguntou, mudando de assunto. Mandei-a comprar suprimentos. Ficaremos na Terra da Chuva por um bom tempo, então pedi que ela se abastecesse. Não estou comendo barras de ração e ração seca todos os dias. Mestre, confirmei o caminho de volta do velho. Naquele momento, a voz de Sove ecoou na mente de Takuya. A hora havia chegado. Saiam. Takuya ordenou. Sem mais explicações, ele entrou na chuva, guarda-chuva na mão. Minato hesitou antes de segui-lo rapidamente com Ambu logo atrás. Takuya era o único com guarda-chuva, todos os outros estavam encharcados. Observando as costas de Takuya, Minato percebeu seu erro. Esqueça o guarda-chuva, ele deveria ter trazido pelo menos uma capa de chuva. Que erro de cálculo. Marchar na chuva para completar uma missão não era tarefa fácil. Danzo, tendo capturado seus alvos sem vazar informações, estava extremamente satisfeito. Percebendo os olhares respeitosos e cautelosos do shinobi da Vila da Chuva, sentiu-se ainda mais satisfeito. Isso provava que suas capacidades haviam conquistado reconhecimento e medo. Danzo não acreditava em ser acessível ou gentil. Ele queria distância e respeito entre as patentes para controlar melhor seus subordinados. É claro que ele também usava métodos de controle pouco honrosos. Danzo não confiava em ninguém. A maioria dos membros da Akatsuki havia sido capturada. Liderando o grupo e seus prisioneiros, Danzo seguia uma rota secreta de volta à Vila da Chuva. Ao chegarem ao topo de uma pequena colina, viram alguém parado com um guarda-chuva na base, bloqueando seu caminho. Danzo parou imediatamente. O shinobi da Vila da Chuva que o acompanhavam não esperavam encontrar ninguém pelo caminho. O mais estranho era que essa pessoa parecia estar bloqueando seu caminho de propósito, parada ali com um guarda-chuva, como se estivesse esperando por eles. Danzo, quanto tempo não nos vemos? Quando a figura levantou levemente o guarda-chuva para revelar seu rosto, o único olho de Danzo se arregalou em choque. Takuya Yagami? Como isso é possível? Seu paradeiro foi exposto. Isso era ruim, perigoso. Capítulo 545. Se ele não pode ser pego vivo, então mate-o.
Danzo instintivamente se virou para fugir, mas, no momento em que se virou, congelou. Não muito atrás dele, uma raposinha aparentemente adorável estava agachada no chão, encarando-o friamente. Suas pupilas verticais douradas estavam cheias de zombaria, como se estivessem assistindo a uma apresentação de palhaço. Acabou. Com Takuya bloqueando a frente e Sove cortando a retaguarda, o coração de Danzo afundou. Para piorar a situação, Minato surgiu pelas laterais com Anbu, aproximando-se lentamente. Será que ele realmente encontraria seu fim aqui hoje? Você tem medo de mim? Takuya deu um passo à frente, com um sorriso brincalhão nos lábios. Seu olhar para Danzo era cheio de diversão. Ele nunca imaginou que chegaria o dia em que Danzo logo ele sentiria medo. Era uma visão realmente rara. Seu pirralho Uchiha malvado. Danzo cerrou os dentes, seu único olho percorrendo o ambiente para avaliar a situação. Ele não era tolo o suficiente para esperar pela morte, nem imprudente o suficiente para lutar de frente com Takuya. Sabia muito bem que enfrentar Takuya era a morte certa. O que ele precisava era de uma oportunidade para escapar e deixar rapidamente a Terra da Chuva, escondendo-se em algum lugar distante. Ei! Takuya riu com conhecimento de causa. Ele já estava acostumado a ser rotulado de pirralho Uchiha maligno por Danzo. Era uma descrição da qual ele nunca conseguia escapar. Não deixem ninguém vivo. Os shinobi da Vila da Chuva não podiam retornar. Quanto aos membros da Akatsuki, embora fosse uma pena, eles já haviam revelado tudo o que sabiam. Matá-los não pesaria na consciência de Takuya. Ele não podia arriscar que a notícia de sua presença na Terra da Chuva se espalhasse. Antes mesmo que as palavras de Takuya chegassem ao seu conhecimento, um clarão dourado passou pelo ar, e vários shinobi da Vila da Chuva caíram sem número vida no chão. Caramba! Observando Minato abater seus homens com a mesma facilidade com que abatia galinhas, as pálpebras de Danzo se contraíram incontrolavelmente. Levantando as mãos rapidamente, ele começou a formar selos. O que surpreendeu Takuya foi que em vez de lançar um contra-ataque, Danzo usou um jutsu de invocação. Rugido. Um enorme tigre negro, do tamanho de uma casa, surgiu com um rugido ensurdecedor. Sua longa cauda branca se movia violentamente. Antes mesmo que o rugido diminuísse completamente, o tigre negro caiu sem vida no chão, completamente imóvel. Tis, tis, tis. Danzo, você continua o mesmo. Você sempre manda seus subordinados e criaturas invocadas para a morte só para ganhar tempo de escapar. O rosto de Danzo escureceu, mas ele permaneceu em silêncio. Não podia deixar que as provocações de Takuya o provocassem, perder a compostura agora lhe custaria sua última chance de sobrevivência. Quanto mais perigosa a situação, mais calmo ele precisava ficar. Mas foi realmente uma pena. A invocação que ele havia obtido com tanto esforço foi retirada em um instante por Milo. Agora preso entre a cruz e a espada, Danzo se viu completamente encurralado. A situação chegou a um impasse. Takuya não fez menção de atacar, apenas observou, entretido. Estava curioso para ver que truques Danzo poderia ter na manga naquele cenário terrível. Caramba! Observando seus homens caírem um a um, sem nenhuma rota de fuga à vista, a frustração de Danzo transbordou. Se ao menos ele pudesse viajar no tempo para matar o jovem Takuya e Minato, pensou amargamente. Foi tudo culpa do Sarutobi Hiruzen. Se não fosse pela bondade do terceiro Hokage, ele não teria se metido nessa situação. A ideia de Hiruzen se recusar a entregar Takuya e Minato para a raiz o enfurecia ainda mais. Parece que você não tem mais chances, disse Takuya, balançando a cabeça enquanto olhava para Danzo, enrugado e com o rosto sério. Considerando a sua idade, Danzo, por que não nos faz um favor e se explode? Não o capturar vivo? Perguntou Minato enquanto limpava o sangue de sua kunai. Ao lado de Takuya, ele observava Danzo, cujos olhos ainda se moviam ao redor, agarrados a uma recha de esperança de escapar. Minato achou estranho. Conhecendo a personalidade de Takuya, ele esperaria que ele capturasse Danzo vivo e o submetesse a algum tipo de tormento. Permitir que Danzo acabasse com sua vida tão rapidamente parecia misericordioso demais. Capturá-lo? Eu adoraria, mas o velho não está me dando chance, respondeu Takuya com fingido arrependimento. Minato piscou, confuso. O quê? Takuya, incapaz de reprimir um sorriso irônico, explicou. Danzo inscreveu o selo dos 4 símbolos em seu corpo. Se for encurralado, ele pode ativá-lo a qualquer momento, prendendo a si mesmo e a todos ao seu redor dentro do selo antes de boom. Por que você não tenta? Com a sua velocidade, talvez você consiga salvá-lo a tempo. Se perder, Minato sentiu vontade de xingar. A sugestão de Takuya era no mínimo maliciosa. Ainda assim, ele tinha que admitir a disposição de Danzo de ir tão longe, até mesmo gravar o selo dos 4 símbolos em seu próprio corpo. Era uma prova de quão implacável o homem era, até mesmo consigo mesmo. O selo dos 4 símbolos era um jutsu de selamento, mas Minato, com sua experiência em tais técnicas, sabia que poderia ser usado como uma bomba improvisada. Ela sugaria tudo ao seu redor para dentro do selo antes de detonar em uma explosão catastrófica. O selo dos 4 símbolos? E gravado em seu próprio corpo para garantir a destruição mútua? Os Zanbu, que avançavam cautelosamente para cercar Danzo, congelaram ao ouvir isso. Recuaram rapidamente alguns passos, sem querer correr o risco de provocá-lo a ativar o selo. Não que os Zanbu tivessem medo da morte, mas eles não queriam morrer sem motivo ou sem realizar nada de valor. Como você sabe disso? A expressão de Danzo mudou drasticamente, sua calma dando lugar à agitação. Foi o Orochimaru? Ele te contou? Pouquíssimas pessoas sabiam desse segredo, além dos subordinados mais confiáveis de Danzo e Orochimaru, que o ajudou em seus experimentos. Danzo tentou implantar as células de Hashirama em seu corpo, precisando da ajuda de Orochimaru para examinar sua condição.
Como resultado, Orochimaru ficou a par de muitos dos segredos de Danzo. Ao ouvir Takuya expor seu selo dos 4 símbolos oculto, Danzo imediatamente colocou a culpa em Orochimaru. O pobre Orochimaru, cujo destino era desconhecido, estava sendo injustamente acusado mais uma vez. Após um breve silêncio, Takuya não pôde deixar de assentir, entrando na brincadeira. Ah, sim, claro. Foi tudo Orochimaru. Ele me contou tudo. Aliás, ele revelou todos os seus outros segredos também. Então não se preocupe, apenas descanse em paz. Com a culpa já recaindo sobre Orochimaru, Takuya não viu necessidade de limpar seu nome. Era melhor deixar a cobra carregar o fardo. Espero que Madara ainda não tenha esfolado Orochimaru vivo. Droga! Estilo vento. Ao perceber que todos os seus segredos haviam sido expostos, o último resquício de compostura de Danzo se despedaçou. Ele não conseguia aceitar que cada movimento seu já fosse do conhecimento de Takuya. Mas assim que ele levantou a mão para lançar um jutsu, uma sombra enorme surgiu. Com um baque surdo, Danzo foi jogado no chão, convulsionando enquanto a longa cauda de Sobe se retraía. Sobe olhou com desdém para Danzo. Sob minha supervisão, você ousa tentar machucar meu mestre? Pode sonhar. Que visão lamentável. Minato fez uma careta, enquanto o Anbu recuou, olhando para Danzo deitado na lama, coberto de imundície. Quem imaginaria que alguém tão importante e poderoso como Danzo teria um fim tão humilhante? Acerte-o com tudo que tiver, apenas ataques de longo alcance. Vamos acabar com isso antes que ele nos arraste junto. Como capturá-lo vivo não era uma opção, não havia sentido em mantê-lo por perto. Melhor acabar com aquilo de uma vez por todas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 546, A Queda de Danzo e o Início do Verdadeiro Show. Takuya havia considerado usar Genjutsu para controlar Danzo, mas a velha raposa estava sempre em alerta máximo, deixando poucas oportunidades para tal movimento. Decidindo que não valia a pena o esforço, Takuya simplesmente resolveu matá-lo imediatamente. Os membros da Anbu trocaram olhares, mas obedeceram sem questionar, levantando as mãos para se preparar para uma saraivada de ninjutsu direcionada a Danzo. Ah! Morra, morra! Takuya Yagami, seu pirralho Uchiha malvado. Venha para o inferno comigo. De repente, Danzo, caído na lama, pareceu estalar. Como se algo tivesse se quebrado dentro dele, ele investiu furiosamente contra Takuya, ativando o selo dos 4 símbolos gravado em seu corpo. Ele pretendia arrastar Takuya consigo para destruição mútua. Como esperado, o homem estava tão implacável como sempre. Takuya permaneceu impassível, observando Danzo correr em sua direção, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. Ele não levava o velho a sério. O selo dos 4 símbolos foi ativado, criando uma poderosa força de sucção que começou a puxar Takuya e Minato para mais perto de Danzo, fazendo com que a distância entre eles diminuísse rapidamente. Isso era realmente necessário? A voz de Minato continha um tom de pena. O selo dos 4 símbolos era uma técnica que Kushina havia transmitido à vila. Se Kushina a conhecia, como Takuya poderia não conhecê-la? A ideia de que esse selo representasse uma ameaça era ridícula. Calculando calmamente o tempo que levaria para o selo ser ativado e concluído, Minato levantou a mão e a colocou no ombro de Takuya sem urgência. A única resposta que ele obteve foi o olhar de absoluto desdém de Takuya. Você sujou minhas roupas. Minato, vá para o inferno. Naquele momento, Minato não queria nada mais do que chutar Takuya direto em direção a Danzo para que eles pudessem explodir um ao outro em pedaços. Embora tivesse apenas uma mão no ombro de Takuya, suas roupas, antes limpas, estavam manchadas de sujeira e sangue. Uma roupa perfeitamente boa arruinada. Ag! Enquanto os pensamentos de Minato se voltavam para a violência, a realidade atingiu Danzo com força. Apesar de sua investida desesperada, não havia mais ninguém em seu caminho. Tanto Takuya quanto Minato haviam desaparecido. Ninguém em sã consciência ficaria parado esperando um oponente explodir quando estava claro que ele estava tentando derrubá-lo junto. Takuya e Minato reapareceram ao lado de Milo. Danzo, por sua vez, não teve tempo de se salvar. O selo dos 4 símbolos chegou ao fim. Com um rugido angustiado, repleto de relutância e fúria, Danzo foi obliterado pela explosão aterrorizante do selo dos 4 símbolos. Seu corpo foi despedaçado, não restando nem um único pedaço intacto de seus restos mortais. Danzo jamais poderia imaginar que a técnica que ele desenvolveu a um custo tão alto acabaria se tornando a causa de sua própria ruína. Pedaços de carne se espalharam em todas as direções enquanto a explosão deixava uma cratera com mais de 10 metros de largura e 2 metros de profundidade. Água e lama começaram a fluir para dentro do poço pelas bordas. Esse é um grande poder destrutivo, comentou Minato, familiarizado com o selo dos 4 símbolos, mas surpreso com a forma como ele havia sido usado naquele caso. Era preciso dizer. Danzo era cruel, não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. E assim, a cortina caiu sobre o primeiro Hokage das sombras. Técnicas de selamento são inerentemente aterrorizantes, disse Takuya, balançando a cabeça enquanto se dirigia aos 2 esquadrões da Anbu. Por que vocês acham que as outras vilas atacaram o clã Uzumaki? Acham que foi só por causa de suas grandes reservas de força vital e chakra? Os membros da Anbu assentiram, entendendo o raciocínio. Cuide dos restos mortais, ordenou Takuya. Sim, senhor. Enquanto a Anbu trabalhava na limpeza, Takuya e Minato retornaram à base antes do previsto. A Terra da Chuva vai mergulhar no caos agora. Deveríamos lançar o Rinnegan na briga logo para que as outras vilas briguem por ele? Perguntou Takuya. Veremos, respondeu Minato. Ele acreditava que deixar o Rinnegan se tornar um prêmio para as outras vilas disputarem era a melhor maneira de proteger Nagato. A ideia era sólida, embora não tenha caído totalmente bem. O Rinnegan não poderia ser descartado tão cedo, não até que o Uchiha Madara e Zetsu Negro fossem arrastados para a confusão. Do jeito que as coisas estavam, Takuya tinha a habilidade de proteger Nagato. Mesmo que Zetsu Negro e Madara fizessem seu movimento, ele poderia responder.
Claro, se a situação saísse do controle, Takuya não hesitaria em pedir para Nagato remover o Rinnegan e jogá-lo na briga, deixando as vilas lutarem por ele. Por enquanto, reúna o máximo de informações possível, instruiu Takuya. Vamos ver quem foi atraído para a Terra da Chuva por causa do Rinnegan. O cenário ideal seria que pesos pesados como o terceiro Raikage e Onoki se envolvessem. Se isso acontecesse, as vilas da Nuvem e da Pedra estariam preocupadas demais para iniciar qualquer guerra contra Konoha. Quando Uchiha Madara e Zetsu Negro surgiram, o caos só se intensificou. Você está me fazendo fazer todo o trabalho pesado enquanto você relaxa na base com mulheres bonitas. Eu te desprezo, Minato reclamou, dando um dedo do meio para Takuya. Com a morte de Danzo, Takuya não tinha interesse em continuar sua pesquisa. Ele não precisava daquelas bobagens. Sem Danzo, até mesmo seus subordinados restantes ficariam sem liderança e incapazes de causar problemas. Agora, o verdadeiro show poderia começar. À medida que ondas de pessoas invadiam a Terra da Chuva, a situação se tornava cada vez mais complexa e caótica. Para a surpresa de Takuya, até mesmo indivíduos de vilas menores foram atraídos. As principais vilas Pedra, Nuvem, Areia e Névoa estavam todas presentes, comprovando o fascínio do lendário Rinnegan. Até Yagura, negligenciando sua perseguição aos Seis Caudas, liderou pessoalmente uma equipe até a Terra da Chuva. Uma vez lá dentro, todas essas forças se concentraram em uma coisa: atacar a Akatsuki na esperança de descobrir o paradeiro de Nagato. A Akatsuki, pobre como sempre, mal havia se recuperado da captura de vários de seus membros por Danzo quando se viu perseguida pelas 4 grandes vilas. Até Jiraiya se juntou ao caos, motivado pela busca pelo Salvador. Pai, a informação é precisa. O líder da Akatsuki, Nagato, possui o lendário Rinnegan. Mas antes que pudéssemos agir, as forças da Vila da Chuva já haviam capturado membros da Akatsuki. É evidente que Anzo também está de olho no Rinnegan, relatou A, entregando informações extraídas de membros capturados da Akatsuki ao terceiro Raikage. O terceiro Raikage examinou cuidadosamente o pergaminho. Parece que Anzo está se movendo rápido. Não importa. Mesmo que ele consiga o Rinnegan, não conseguirá ficar com ele. Capture algum shinobi da Vila da Chuva e interrogue-os. Podemos descobrir algo inesperado. Com todas as 4 grandes vilas chegando à Terra da Chuva, que esperança Anzo tinha? Ou melhor, todas as 5 grandes vilas. A Nuvem observou a presença da Anbu de Konoha na Terra da Chuva, confirmando que Konoha também havia enviado pessoas secretamente. Quem liderava a equipe deles ainda não estava claro. Mesmo que Anzo conseguisse obter o Rinnegan, não faria diferença. O chamado semideus não era nada para o terceiro Raikage. Ele não era o único que pensava assim. Outras vilas estavam mirando tanto a Akatsuki quanto a Vila da Chuva, deixando a Akatsuki em ruínas. A Vila da Chuva não estava se saindo muito melhor, com suas forças constantemente sendo alvos e funcionários-chave desaparecendo. Equipes enviadas para capturar membros da Akatsuki nunca retornaram, deixando Anzo ciente da crescente ameaça. Danzo, ele percebeu, provavelmente estava foragido ou morto. Sem a cooperação de Anzo, suas ambições para o Rinnegan não dariam em nada. À medida que a situação se deteriorava, até mesmo Jiraiya capturou alguns ninjas da chuva para interrogatório, embora não tenha conseguido extrair nenhuma informação valiosa. Capítulo 547. O Salvador não existe, apenas uma conspiração. Quanto a Akatsuki, Jiraiya chegou tarde demais. Quando decidiu agir, a Akatsuki já estava em ruínas, deixando sem ideia de por onde começar a capturar alguém. Felizmente, Jiraiya era adaptável. Se não conseguisse encontrá-lo sozinho, simplesmente chamaria reforços. Do lado de fora da Vila da Chuva, em uma caverna meio inundada, Jiraiya estava sentado em uma rocha, esperando com uma expressão frustrada. Logo, Minato chegou com um esquadrão de Anbu. Sensei Minato cumprimentou, tirando sua capa de chuva e sacudindo seu cabelo úmido enquanto entrava na caverna. Eu não esperava que a vila te enviasse numa missão dessas. Mas me diga, é você quem está por trás de tudo isso? A notícia sobre o Rinnegan se espalhou de forma estranha. Jiraiya reuniu informações e chegou à conclusão de que alguém estava manipulando os bastidores. Como pode ser eu? Sou só um corredor, disse Minato com um sorriso, balançando a cabeça. Takuya sabia há muito tempo da presença de Jiraiya na Terra da Chuva e não pretendia escondê-la dele. Se Jiraiya cooperaria ou não, era irrelevante para Takuya. Conhecendo a personalidade de Jiraiya, havia até uma chance de que ele se opusesse às ações deles. Se descobrisse toda a verdade, sua oposição seria quase garantida. Então o que Minato escolheu dizer, ou não dizer, foi crucial. As palavras de Minato foram claras o suficiente. Jiraiya entendeu imediatamente. É aquele garoto, o Takuya, que está liderando a operação, não é? Exatamente, admitiu Minato, dando de ombros. Mas enquanto eu estou lá fora fazendo recados, ele está de volta à base descansando. E bem, Pakura está lá fazendo companhia a ele. Ele definitivamente está se divertindo mais do que eu. Ha. Jiraiya não conseguiu evitar rir da leve queixa no tom de seu discípulo. Isso o lembrou de suas próprias reclamações de antigamente. Por que Tsunade podia descansar na base enquanto ele tinha que correr pelas montanhas? Tsunade era uma coisa, mas o que realmente o irritava era que Orochimaru também podia ficar para trás. Era realmente irritante. Pensar naqueles velhos tempos trouxe uma onda de nostalgia. A propósito, o quanto você sabe sobre o Rinnegan? Perguntou Jiraiya, levando a conversa de volta ao assunto principal. Ele não tinha informações suficientes. Se não conseguisse obtê-las ali, talvez tivesse que encontrar Takuya pessoalmente. Minato, que sorria alegremente, ficou sério. É complicado e problemático. O que sabemos é que a localização de Nagato foi confirmada. Com base em nossas investigações, alguém está por trás de tudo isso. Nagato é apenas um peão. O objetivo de Takuya é forçar a pessoa atrás dele a se revelar. Alguém está orquestrando isso? Jiraiya ficou perplexo.
Se Nagato fosse apenas um peão, então o Rinnegan nem sequer pertencia a ele, pertencia a outra pessoa. Essa constatação foi assustadora. Quem conseguiria fazer algo dessa magnitude? Sensei, Nagato não é um salvador. Acho melhor você não se aproximar dele com a mentalidade de encontrar um Disse-Minato sem rodeios, sabendo com que seu professor mais se importava. Ele não teve escolha a não ser avisá-lo. Nagato não era o salvador que Jiraiya esperava. Eu sei. É difícil de aceitar, disse Jiraiya com um sorriso amargo. Ele tinha esperança de encontrar um verdadeiro salvador, mas acabou se revelando nada mais do que uma grande conspiração. Quem quer que estivesse por trás disso estava longe de ser comum. Leve-me até Takuya. Cooperarei com a sua operação e não agirei de forma imprudente. Se possível, gostaria de conhecer Nagato. Mas só se Takuya concordar, não vou forçar a barra. Jiraiya sabia que mesmo sendo um veterano, não podia ultrapassar limites durante uma missão. Tentar assumir o controle poderia causar sérios problemas. Ele tinha autoconsciência suficiente para saber disso e, além disso, mesmo que tentasse, não havia garantia de sucesso. Apesar de ser um dos Sannin lendários e reverenciado por muitos, Jiraiya não possuía nenhum título oficial. Em contraste, o papel de Takuya como ajudante do Hokage carregava autoridade real. Se Takuya desse ordens, Minato e Anbu eram obrigados a segui-las, não Jiraiya. Demonstrar respeito pela cadeia de comando pode reduzir potenciais conflitos. Minato hesitou. Honestamente, ele não queria levar Jiraiya até Takuya, temendo que seus ideais divergentes pudessem desencadear um conflito. Comparada à abordagem decisiva e pragmática de Takuya, a natureza mais sentimental de Jiraiya era uma fraqueza gritante em tais situações. Depois de pensar um pouco, Minato suspirou e cedeu. Tudo bem. O grupo deixou a caverna e seguiu para a base temporária. Quando chegaram, Jiraiya imediatamente começou a reclamar. Você se deu bem, garoto. Eu estava me esgotando na Terra da Água. A guerra esgotou os recursos da Vila da Névoa. Eles estão com falta de gente, falta de dinheiro, e tudo está uma luta. Bem, você não devia ter se metido nessa confusão, disse Takuya com um sorriso, claramente se divertindo com a frustração de Jiraiya. Se fosse eu, não teria ido. Deixe outra pessoa lidar com isso. Saber que era uma tarefa ingrata e ainda assim se voluntariar para ela? Isso era pedir confusão. Aqui, coma alguma coisa para se aquecer. Quer um saquê? Takuya ofereceu, entregando a Jiraiya um prato de carne grelhada. Ele gesticulou para Minato deixar a Anbu entrar para descansar e comer também. Correr pelo país da chuva não era uma tarefa fácil. E eu não vou dizer não, respondeu Jiraiya, aceitando a comida alegremente. Sentado perto da fogueira, ele devorou a carne e a engoliu com goles generosos de saquê. Enquanto isso, os Anbu comiam sua carne grelhada em silêncio, evitando beber, pois ainda estavam de serviço. Posso ver o Nagato? Jiraiya perguntou de repente no meio da refeição. Minato congelou com um pedaço de carne ainda na mão e olhou para Takuya. Sem sequer levantar os olhos do pergaminho de informações que lia, Takuya respondeu, não precisa. Nagato não é o salvador que você procura. Em vez de perder tempo com isso, seria melhor ajudar Minato a reunir informações depois de descansar. Salvador? Pensou Takuya com desdém. Basta que Nagato não se torne um destruidor. Esperar que ele seja um salvador? Impossível. Embora Nagato não fosse inerentemente uma pessoa sombria, ele estava longe de ser o salvador que Jiraiya imaginou. Haha. Jiraiya riu sem graça, com o rosto levemente corado pelo álcool. Embora sentisse uma pontada de decepção, ele se preparou para a rejeição de Takuya. A situação no país da chuva está muito caótica agora, continuou Takuya. Nagato tem suas próprias tarefas. Encontrá-lo neste momento poderia atrair a atenção indesejada de outras aldeias, o que seria problemático. Há algumas pessoas muito poderosas trabalhando nas sombras. Se você realmente quer conhecê-lo, eu posso marcar isso. Não, está tudo bem, disse Jiraiya, acenando rapidamente com as mãos. Ele não era imprudente o suficiente para ignorar os riscos. Takuya não tinha motivo para enganá-lo, afinal. A propósito, como vai sua pesquisa? Perguntou Jiraiya tentando mudar de assunto. Está tudo bem, embora eu não tenha muito tempo para trabalhar nisso, respondeu Takuya. Eu esperava que Orochimaru pudesse ajudar, mas ele fugiu. Nem tenho certeza se ele está vivo ou morto neste momento. O que? Ao ouvir isso, a expressão de Jiraiya mudou drasticamente. De repente a carne grelhada e o saquê não tinham mais o mesmo gosto. Capítulo 548. Setsu Negro. Meu primeiro gosto de derrota veio de Konoha. Apesar de frequentemente expressar desdém por Orochimaru, o vínculo de Jiraiya com os outros Sannin era genuíno. Mesmo que Orochimaru frequentemente cogitasse a ideia de matá-lo, Jiraiya ainda o considerava uma das pessoas mais importantes de sua vida. Então, quando Takuya mencionou que Orochimaru poderia estar em perigo, Jiraiya não conseguiu ficar parado. O que aconteceu exatamente? Fazer backup. Jiraiya, com seu cheiro característico de viagem e batalhas, inclinou-se tão perto da mesa que Takuya mal conseguiu suportar. Revirando os olhos, Takuya se afastou um pouco. Se nada de inesperado aconteceu, Orochimaru provavelmente encontrou um velho monstro. Ele provavelmente está sob o controle deles, mas as chances de ele ser morto são baixas. A capacidade de Orochimaru de escapar era de primeira linha, e Uchiha Madara provavelmente não o mataria imediatamente. Orochimaru ainda tinha valor, por exemplo, em sua pesquisa sobre a técnica Edo Tensei. Quanto ao que exatamente Orochimaru poderia estar passando, Takuya não sabia dizer com certeza. Mas fosse o que fosse, não seria nada agradável. Quem? Não havia muitos no mundo Shinobi que pudessem ser chamados de velhos monstros. Mesmo com a força de Orochimaru, era raro que alguém ameaçasse sua vida. Quantos segredos vocês estão escondendo de mim? Jiraiya olhou para Takuya e depois para Minato, que só conseguiu dar de ombros, impotente. Jiraiya começava a se sentir ultrapassado, como se tivesse passado anos recluso nas montanhas. Muita coisa havia acontecido, e ele não tinha a mínima ideia da maior parte.
Bem, alguém que era o melhor amigo do primeiro Hokage e alguém que o segundo Hokage odiava e temia. Eu entendo cada palavra que você acabou de dizer, mas juntas, elas não fazem sentido. O melhor amigo do primeiro Hokage e alguém que o segundo Hokage odiava e temia? Quem diabos é esse? Enquanto isso, na Terra da Chuva, Zetsu Negro chegou com Orochimaru a reboque, atravessando o caos enquanto várias facções procuravam desesperadamente pelo esconderijo de Nagato. Os pensamentos do Zetsu Negro estavam uma bagunça. Ele não conseguia entender como o plano original havia dado tão errado. A intenção era enfraquecer as 5 grandes vilas Shinobi, elevar o status de Nagato, controlá-lo e prosseguir com o plano de coleta das bestas com cauda. Mas antes que uma nova rodada de guerras pudesse eclodir, antes que Nagato pudesse ser devidamente fortalecido, tudo já havia desmoronado. Para piorar a situação, o condicionamento de Obito também havia enfrentado um problema. Kakashi e Rin Nohara desapareceram. Zetsu Negro vasculhou Konoha de cima a baixo, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio deles. Era como se os dois tivessem desaparecido no ar. Agora, com as 5 grandes vilas Shinobi focadas em Nagato, Zetsu Negro debateu se deveria iniciar o plano para reviver Madara mais cedo. Kakashi e Rin, esperem por mim. Volto logo. Observando o Obito olhar com desejo para Konoha, ainda obcecado em retornar, Zetsu Negro se sentiu completamente exausto. Esse idiota. Ele percebeu que não podia esperar mais. Mesmo que Kakashi e Rin não pudessem ser encontrados, o plano precisava seguir em frente. Obito precisava ser completamente jogado na escuridão. Caso contrário, se algo acontecesse com Nagato, todo o plano poderia ruir. A situação havia se deteriorado a tal ponto que não havia tempo para sutilezas ou planos de longo prazo. Se Nagato se perdesse e o Rinnegan caísse nas mãos das 5 grandes vilas, ou pior, fosse selado, o plano Tsukuyomi infinito enfrentaria um fracasso catastrófico. O plano original era nutrir Nagato, corromper Obito e usá-los como figuras centrais para orquestrar eventos, incluindo o enfraquecimento das aldeias por meio da guerra e a captura das bestas com cauda. Assim que o 10 Caudas fosse revivido, Madara poderia então ser trazido de volta. Mas agora, tudo estava um caos. Felizmente, durante uma infiltração anterior em Konoha, Zetsu Branco absorveu parte do chakra de Rin. Sem essa contingência, corromper Obito teria sido ainda mais difícil. A ideia de Obito cair no extremismo, apenas para então aceitar calmamente o relacionamento de Kakashi e Rin, deixou Zetsu Negro incrédulo. As emoções humanas são ridículas. No momento, alguém está pronto para acabar com o mundo por causa de rancor. No outro, está aceitando a situação e até oferecendo suas bênçãos. Toda vez que Obito expressava esses pensamentos, Zetsu Negro queria abrir sua cabeça para ver o que estava acontecendo lá dentro. Como os métodos sutis estavam se mostrando ineficazes, o Zetsu Negro decidiu que era a hora de medidas drásticas. Trazendo um contingente de Zetsu Brancos, ele os espalhou pela Terra da Chuva para coletar informações e rastrear Nagato. Independentemente de Nagato ainda poder ser usado como um peão, o Rinnegan não poderia cair nas mãos das grandes vilas. Na linha do tempo original, Akatsuki tinha camadas de salvaguardas. Itachi, Nagato, Konan e até Obito tinham suas precauções. A curta vida de Itachi, no entanto, significava que grande parte de suas informações eram formadas por suposições. Nagato e Konan não confiavam em ninguém. Mesmo após sua descida à escuridão, Obito havia escondido um dos Rinnegans para se proteger de Madara. Apesar dessas complicações, Zetsu Negro nunca se preocupou. Ele sempre foi capaz de controlar suas vidas, suas ações e seus planos. Na pior das hipóteses, ele poderia virar o jogo e reviver Madara mais cedo. O que o Zetsu Negro não conseguia aceitar era a possibilidade do Rinnegan cair nas mãos das 5 grandes vilas. Quem sabia onde eles poderiam escondê-lo? A situação com Kakashi e Rin já havia mostrado ao Zetsu Negro uma vulnerabilidade. Se Konoha conseguiu esconder 2 pessoas tão completamente que nem ele conseguiu encontrá-las, e se eles pegassem o Rinnegan e o escondessem? Isso tornaria o plano do Tsukuyomi infinito completamente inútil. Encontrar Nagato não foi difícil. Mesmo que ele estivesse escondido, tanto Madara quanto Zetsu Negro deixaram contingência sobre ele. A prioridade agora era criar um plano B, um substituto adequado. Se algo acontecesse com Nagato, esse substituto garantiria que o renascimento de Madara continuasse. Por que eu tenho que continuar me escondendo no subsolo? Eu quero voltar para Konoha. Na base subterrânea, a voz frustrada de Obito ecoou enquanto ele reclamava mais uma vez sobre a escuridão e o confinamento. Infelizmente, ele não tinha meios de resistir. Olhando para Orochimaru, que parecia uma marionete parado ali perto, Obito suspirou. Se alguém tão poderoso quanto um dos Sannin não conseguia escapar do controle de Madara, como ele poderia esperar conseguir? Cada vez mais agitado, Obito concentrou sua energia no treinamento, determinado a ficar mais forte e eventualmente se libertar. A boa notícia era que, sob a pressão de Madara, Obito já havia despertado seu Sharingan, agora no estágio de 2 Tomoe. Às vezes, Obito sonhava acordado em retornar a Konoha e surpreender Kakashi e Rin com seus novos olhos. Algo está errado. Orochimaru escapou. A voz áspera de Zetsu Branco, cheia de pânico fingido, assustou Obito. Orochimaru escapou? Poderia ser verdade? Sem que Obito soubesse, tudo aquilo era uma encenação para manipulá-lo. Ele realmente acreditava que Orochimaru havia conseguido se libertar. Zetsu Preto e Zetsu Branco procuraram por Orochimaru em todos os lugares, mas não encontraram nada. Maldita cobra. Obito, enquanto isso, começou a vislumbrar um vislumbre de esperança. Se Orochimaru conseguiu escapar, talvez ele também conseguisse. Na base escondida de Nagato, Takuya chegou, pronto para dar os próximos passos nesse caos que se desenrolava.
Capítulo 549. Um Uchiha Madara morto é mais assustador do que um vivo. A organização Akatsuki basicamente entrou em colapso. A maioria de seus membros foi capturada ou morta. Um grupo deles foi capturado por Danzo e interrogado. Já lidei com esses indivíduos. Então, Danzo também está morto? Nagato cerrou os punhos e rangeu os dentes. Ele não culpou os membros da organização por traí-lo, nem culpou Takuya por eliminá-los todos. O que ele odiava era Danzo, aquele velho desprezível que não veio diretamente enfrentá-lo. Danzo roubou da oportunidade de vingar seus companheiros mortos. Ele está morto. Aquele velho bastardo esculpiu um selo dos 4 símbolos no corpo dele, na esperança de me levar junto. Infelizmente para ele, o selo saiu pela culatra e tirou sua própria vida. Para alguém como Danzo, morrer dessa maneira era fácil demais. Se tivesse escolha, Takuya teria preferido que Danzo se agarrasse à vida com medo da morte. Assim, poderia capturá-lo e saldar todas as dívidas, uma por uma. Mas infelizmente, depois de várias tentativas frustradas de fuga e percebendo que não havia esperança de sobrevivência, Danzo decidiu ativar o selo dos 4 símbolos. Uma vez que o selo foi acionado, a morte de Danzo foi inevitável. Shinobi de todas as principais vilas se infiltraram em várias partes da Terra da Chuva. Não vai demorar muito para que encontrem este lugar. Se você se arrepender de suas decisões agora, ainda há tempo para agir. Nagato agora tinha 2 escolhas. A primeira era entregar o Rinnegan e encontrar um lugar para se esconder, esperando que tudo se acalmasse antes de emergir novamente. Mesmo com a presença dos selos deixados em seu coração por Uchiha Madara e Zetsu Negro, ele ainda poderia viver uma vida decente. A segunda opção era esperar que as 5 grandes vilas Shinobi o encontrassem e os enfrentassem, complicando ainda mais as coisas e chamando a atenção deles. Principalmente Vagakuri e Komogakuri. Ele poderia usar forças externas para expulsar Uchiha Madara e Zetsu Negro. A primeira opção era mais segura, enquanto a segunda trazia riscos significativos, com potencial para consequências imprevistas a qualquer momento. Nagato mal considerou as opções antes de levantar lentamente a cabeça. Sensei, você precisa desses olhos? Se Takuya dissesse que precisava deles, Nagato não hesitaria em entregar o Rinnegan. Esses olhos são inúteis para mim. Takuya balançou a cabeça levemente. Ele já tinha um Rinnegan. Por que cobiçar o de outra pessoa? Além disso, se não fosse dele, usá-lo pareceria antinatural e estranho. Além disso, Takuya precisava que Uchiha Madara recuperasse os olhos dele mesmo. Takuya não tinha medo de um Uchiha Madara ressuscitado e com todos os seus poderes. O que ele temia era um Madara imortal e inesgotável, trazido de volta através do Edo Tensei. Sem Naruto e Sasuke, os chamados salvadores, Takuya também não estava preocupado com o plano do Tsukuyomi infinito. Ele acreditava que o sábio dos 6 caminhos e seu irmão não ficariam de braços cruzados enquanto sua mãe fosse libertada, levando à destruição de todo o mundo Shinobi. Aprisionar o mundo Shinobi em uma ilusão eterna, transformando todos em alimento para a árvore divina. Como isso era diferente de destruir o mundo completamente? Kaguya Otsutsuki não era um ser benevolente, assim como o sábio dos 6 caminhos e seu irmão. Isso não foi apenas parcialidade de Takuya ou uma afirmação infundada. Bastava olhar para as ações do sábio para entender que suas intenções estavam longe de ser puras, extraindo as 9 bestas com cauda de seu próprio corpo e espalhando-as pelo mundo Shinobi, acompanhando a luta de seus 2 filhos. Ele sabia muito bem que seus filhos eram encrenqueiros, mas permitiu que seu chakra reencarnasse infinitamente, perpetuando ciclos de conflito e matança. Na história original, o sábio alegava ter envelhecido e perdido as forças. Takuya não acreditou nem por um segundo naquela bobagem. Se você era tão velho e fraco, por que depois de sua morte e entrada na Terra Pura, você ainda estava vivo e ativo, buscando algum tipo de vida eterna, talvez? Se sua força realmente tivesse diminuído, como você ainda foi capaz de conceder a Naruto e Sasuke aumentos de poder tão grandes? Um recebeu o poder do corpo do sábio, e o outro, um Rinnegan avançado com Tomoe, habilidades com as quais a maioria só poderia sonhar. Se o sábio pôde fazer isso, então certamente seu irmão também poderia, talvez concedendo a alguém o Tenseigan? O que o sábio dos 6 caminhos podia fazer, não havia razão para que seu irmão não pudesse. Então por que Takuya deveria se importar com a chamada crise do mundo Shinobi? No máximo, ele protegeria seus entes queridos e deixaria Madara causar estragos. No final, os pesos pesados teriam que intervir para limpar a bagunça. Sendo assim, por que arriscar a vida dele? Deixar que o drama familiar se desenrole entre eles. Inútil? Nagato ficou surpreso. Sabia que Takuya não dava valor ao Rinnegan de Uchiha Madara, mas não havia necessidade de descartá-lo imediatamente. Takuya deu um tapinha na cabeça de Nagato e explicou. Se não for seu, usá-lo será um fardo pesado. Além disso, um Uchiha Madara vivo é muito menos assustador do que um morto. Então o melhor resultado para esses olhos é que eles retornem para Uchiha Madara. Rinnegan ou não, Takuya já tinha o seu. Por que cobiçaria o de outra pessoa? Só para ficar com ele por diversão? Takuya não tinha hobbies tão peculiares, nem gostava de trocar os olhos por capricho. Sem mencionar que se os olhos não fossem dele, só a ideia de implantá-los em suas órbitas era perturbadora. Mesmo que Uchiha Madara recuperasse o Rinnegan e conseguisse iniciar o Tsukuyomi infinito, ele ainda não seria nada mais do que um Jinchuriki do 10 caudas de vida curta, com sua morte praticamente garantida. Um Uchiha Madara morto é mais assustador que um vivo? Nagato não conseguia entender o significado daquelas palavras. Sensei, decidi prosseguir com o plano e forçar os responsáveis por isso a saírem do esconderijo. Tendo escolhido esse caminho, Nagato não voltaria atrás. Mesmo que isso lhe custasse a vida, ele acreditava que Takuya poderia garantir sua sobrevivência. Na pior das hipóteses, ele perderia aqueles olhos que, em primeiro lugar, não lhe pertenciam.
Mesmo que ele ficasse cego, contanto que pudesse viver em paz com Conan e Aiko, ele ficaria satisfeito. Não importa o que acontecesse, as águas já estavam turvas. O pior cenário seria que Uchiha Madara e Zetsu Negro recuperassem o Rinnegan, declarassem guerra às 5 grandes vilas shinobi e prosseguissem com o plano Tsukuyomi infinito. Nesse ponto, seria uma questão a ser enfrentada por todas as 5 vilas, não apenas por Konoha. Claro, esse era o pior cenário possível. Um resultado um pouco melhor seria a situação se tornar ainda mais caótica, atraindo a atenção de todas as vilas para Uchiha Madara. Isso forçaria Iwagakure e Komogakure a pararem de se concentrar em Konoha. Quanto a Uchiha Madara e Kaguya Otsutsuki, por que Takuya deveria limpar a bagunça criada pelo sábio dos 6 caminhos e seu irmão? Nagato deixou pistas para trás intencionalmente. Dada a capacidade de coleta de informações das outras vilas, era apenas uma questão de tempo até que o encontrassem. Por enquanto, Takuya podia simplesmente relaxar e aproveitar o espetáculo. O Zetsu Negro continuou escondido à vista de todos, executando diligentemente as tarefas atribuídas por Uchiha Madara. A menos que alguém já soubesse a verdade, quem poderia imaginar que essa figura sombria era o infiltrado mais assustador do mundo shinobi? Graças às ações deliberadas de Zetsu Negro, Orochimaru conseguiu escapar, ou assim acreditava Obito. Para ele, Orochimaru, um dos Sannin de Konoha, era poderoso o suficiente para escapar do controle de Madara. Afinal, Madara não o perseguiu até a Terra da Chuva. Fazia sentido que o controle do Genjutsu enfraquecesse com o tempo, não fazia? Agarrado à esperança de que poderia escapar e retornar a Konoha, Obito continuou seu treinamento extenuante, esforçando-se incansavelmente para ficar mais forte e um dia se libertar do controle de Madara. Uf. Encharcado de suor, Obito ofegava após seu treinamento intenso. Algo terrível aconteceu. Grande problema. Obito, que acabará de desabar no chão para descansar, revirou os olhos exasperado. A essa altura, já estava acostumado com as explosões exageradamente dramáticas de Zetsu Branco. Capítulo 550. A fúria de Uchiha Obito e a morte brutal de Orochimaru. Este estranho Zetsu branco, vestido de branco puro e bastante distinto dos outros, tinha um comportamento irritante. Não só sua voz era irritantemente sarcástica, como seus maneirismos eram igualmente insuportáveis. Até os menores problemas eram exagerados com expressões e gestos dramáticos, como se o céu estivesse caindo. O que Uchiha Obito achou mais intolerável foi como esse cara o importunava constantemente sobre a alegria de se aliviar. Pior, ele tinha o hábito de entrar furtivamente no banheiro para assistir, deixando Obito indescritivelmente enojado. Pensando bem, fazia muito tempo que Obito não sentia necessidade de comer ou usar o banheiro. Após cada sessão de treinamento, seu corpo parecia se recuperar anormalmente rápido. Obito não sabia por que seu corpo havia mudado daquele jeito. Sem que ele soubesse, Uchiha Madara e Zetsu Negro modificaram seu corpo sem seu conhecimento, implantando células de Zetsu branco para aprimorá-lo. Afinal, Obito estava sendo preparado para ser o próximo recipiente do Rinnegan depois de Nagato. Sem as células do Zetsu branco, seu corpo não teria sido capaz de suportar a pressão do Sharingan. Você fez cocô acidentalmente ou se assustou com outra pessoa usando o banheiro? Deitado no chão frio, Obito imitou o tom irritante de Tobi. Tobi congelou por um momento, parecendo perturbado. Então apontou para fora e disse: Obito safado, eu não tenho esses hábitos, ok? Eka! Ao ouvir Tobi falar num tom que lembrava o de uma mãe repreendendo, Obito quase vomitou. Você é quem adora fazer esse tipo de coisa, não é? Espera, não, esse cara nem conta como pessoa. Então, que coisa terrível você descobriu desta vez? Obito realmente não queria se envolver nessa bobagem com Tobi. Tudo o que ele queria era dormir e recuperar as energias. Orochimaru foi encontrado, e ele capturou Nohara Rin, que estava em missão de Konoha para a Terra da Chuva. Tobi falou em pânico, gesticulando animadamente enquanto descrevia a expressão e as ações sinistras de Orochimaru. Depois de confirmar que não tinha ouvido errado, Obito saltou do chão como um brinquedo de mola. Era difícil imaginar como alguém tão fisicamente exausto quanto ele conseguia realizar um movimento tão intenso. Claro, um simples levantamento acrobático era algo que qualquer shinobi conseguia fazer, mas levantar-se rigidamente como um zumbi, isso era raro. Naquele momento, a mente de Obito explodiu, preenchida com imagens da fraca e indefesa Nohara Rin sendo capturada pelo cientista louco Orochimaru. Pior, ele imaginou Orochimaru preparando todos os tipos de ferramentas aterrorizantes, pronto para dissecar Rin. Onde está o Kakashi? Aquele desgraçado. Por que ele não a protegeu? E Orochimaru não é de Konoha? Por que ele sequestraria Rin? As emoções de Obito estavam fora de controle, embora ele ainda mantivesse um resquício de racionalidade. Orochimaru havia escapado, libertando-se do genjutsu de Uchiha Madara. Mesmo assim, não havia motivo para ele mirar em Nohara Rin. Afinal, tanto Orochimaru quanto Rin eram shinobi de Konoha. Se isso vazasse, Orochimaru não teria mais lugar na vila. Quem sabe? Talvez ele esteja tentando se vingar do Madara-sama? Tobi inclinou a cabeça, fingindo estar confuso. Madara-sama cortou seus laços com aquela garota Rin para cultivá-lo. Orochimaru pode estar tentando atrapalhar os planos dele capturando-a. Essa explicação faz sentido? Sim, perfeitamente lógico. Afinal, Orochimaru estava sob o controle de Madara. Sequestrar Rin como um ato de vingança fazia sentido, visto que Orochimaru não era exatamente uma pessoa moral. Quando Obito soube dos atos de Orochimaru enquanto estava sob o controle de Madara, seu couro cabeludo se arrepiou de horror. Experimentação humana, pesquisa sobre as células do primeiro Hokage e o desenvolvimento da técnica e do Tensei. Essas atrocidades mataram inúmeras pessoas, incluindo shinobi de Konoha. Com um rugido furioso, o exausto Obito ignorou as tentativas de Tobi de detê-lo e saiu correndo da base. Ele estava determinado a resgatar Rin de Orochimaru. Obito, você não é páreo para ele.
Tobi o seguiu, atiçando as chamas da fúria de Obito enquanto corriam. Se Takuya estivesse aqui, ele teria chutado Obito sem hesitar. Que absurdo! Orochimaru, por mais imprudente que fosse, não faria algo tão tolo e contraproducente quanto isso. Só você, Obito, acharia isso razoável. Se Orochimaru realmente quisesse se vingar de Madara, não faria mais sentido expor as ações de Madara ao mundo? No mínimo, ele poderia ter garantido a segurança de Rin, impedindo-a de deixar Konoha. Essa teria sido a melhor forma de vingança. Sequestrar Rin e realizar experimentos com ela? Uma desculpa tão esfarrapada só poderia ter sido inventada por Zetsu Negro e Tobi. E ainda assim, Obito acreditou. Como um louco, ele saiu da base, desesperado para resgatar a garota que amava. O ridículo? Ele não fazia ideia de onde Orochimaru estava escondido. Tudo o que podia fazer era seguir Tobi, que aos poucos o levou até o covil de Orochimaru. Em um espaço subterrâneo mal iluminado, escondido e rudimentar, Orochimaru exibia um sorriso sinistro. Suas mãos manchadas de sangue seguravam um bisturi. Na mesa cirúrgica jazia um cadáver pálido e ensanguentado. O corpo estava imóvel, com o peito aberto e os órgãos espalhados pelo chão. Naquele momento, Orochimaru parecia um cientista louco. Bom, as grossas paredes ruíram quando Obito irrompeu. Orochimaru, entregue Rin. Suas palavras ficaram presas na garganta enquanto seu olhar recaía sobre a mesa cirúrgica. Seu coração parecia que ia explodir, seus olhos esbugalhados e suas pupilas dilatadas. Os dois Tomoe em seu Sharingan giravam rapidamente, ficando mais nítidos a cada segundo. Não havia Rin, apenas um cadáver frio e sem vida. O mundo de Obito mergulhou na escuridão, desprovido de toda luz. Ele caiu de joelhos, agarrando a terra e os escombros no chão. Suas mãos foram cortadas por pedras afiadas, mas ele não percebeu. Quando Obito finalmente levantou a cabeça, até Tobi se assustou. Escondido nas sombras, Zetsu Negro também ficou atônito. Sangue escorria dos olhos de Obito, manchando suas bochechas. O Sharingan de 2 Tomoe girou descontroladamente antes de evoluir para um Sharingan de 3 Tomoe, e então para algo ainda mais assustador. Impressionante. Como esperado do escolhido de Madara-sama. O clã Uchiha é realmente assustador quando movido pelo amor. O comportamento brincalhão habitual de Tobi desapareceu, substituído por um tom calmo e analítico enquanto ele murmurava para si mesmo. O Sharingan de 3 Tomoe girou mais rápido, os Tomoe se alongando e curvando até formar um Mangekyou Sharingan com 3 lâminas em forma de gancho, no sentido horário. Morra! Morra! Coberto de sangue e consumido pela loucura, Obito atacou Orochimaru. Graças às células de Zetsu branco em seu corpo, espinhos afiados emergiram da carne de Obito, empalando Orochimaru. Urg! Sangue escorreu da boca de Orochimaru, mas ele permaneceu imóvel, como uma marionete sem vida, permitindo que Obito o atacasse. Com raiva e desespero sem limites, Obito enfiou as mãos no peito de Orochimaru, rasgando seu coração e deixando um buraco enorme. Quando o corpo de Orochimaru caiu no chão, uma pequena cobra branca deslizou para fora da perna de sua calça e rapidamente escapou pelas paredes quebradas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.